lhe dar o endereço da igreja, onde sirvo e trabalho pro Senhor. É bem ali, numa rua bem florida, onde a vida para Deus tem mais valor. A minha igreja, ela é bem diferente. Tem cada crente que dá gosto a gente ver. A minha igreja trata todos com carinho. Ela te mostra o caminho. É somente você crer. Então eu iniciei mais cedo com ela, não estava indo no lugar, só dando esses avisos. A partir do próximo domingo, então, 19h30 horas. Vamos estar em pé para nós estar orando. É possível, irmão Dalgiro? Passa aqui, irmão Dalgiro. Passa aqui, vai estar fazendo oração. Passa aqui, irmão Dalgiro. Vai estar orando mais uma vez para nós, então. Já estávamos na casa de Deus, já oramos, mas vamos continuar, então, na presença de Deus, entregando esse trabalho nas mãos do Senhor. Vamos ouvir ora para a igreja, ora por nós. Agradecido a Deus, irmãos, por esse privilégio de estar na casa do Senhor. Nós servimos ao Senhor, né? Estamos numa batalha para nós vencer. Esta batalha temos que vencer, né? Se nós não vencemos, seremos vencidos, né? Aleluia, quem fala vencedor é o Senhor. Ele que faz o homem vencedor na batalha, né? E eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nesta noite. Estou muito feliz, né? Porque já estou um pouco mais melhor da garganta. Já posso dar mais um glória a Deus mais alto nessa noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. E você que tem chegado nessa noite, vamos orar a Deus. Que Deus venha me encontrar com a vossa vida nessa noite. Porque Ele tem a bênção preparada para mim e para você. Se nós abrir a porta do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, querido Pai que está no céu, nós te adoramos, Jesus, por este privilégio glorioso de estar na tua casa, Pai. Agora, Senhor, eu peço a misericórdia, eu te peço a mão estendida sobre nós. Pai, que nós saímos aqui desse lugar abençoado, que nós saímos desse lugar revestido da graça, revestido, Jesus, do teu Espírito, para poder aquilo que o Senhor quer a nossa vida nesta noite, porque Tu és Senhor do Senhor, e eu creio nesta noite em nome de Jesus Cristo. Pai, que nós saímos desse lugar revestido da graça, revestido do teu Espírito, a estar fazendo alma do Senhor. E eu sei que teu lugar o Senhor tem chamado por causa da oração. E eu desci na noite as suas mãos e está terrível. As suas ouvidas nós foi gravado nessa noite. Encontra com a tua noiva nessa noite. Fortalece na graça do poder, no conhecimento do alto céu que nós estamos adquirindo. Aleluia, para estar nas tuas mãos, adorando, glorificando o Senhor que veio poder. Ó Espírito de Deus, não desperde quem passou esta noite, mas encher, Senhor, o teu chamado nesta noite. Encher nossa vida, Senhor, aquilo que eu tenho preparado para nós nesta noite. Em nome de Jesus, abençoa a tua palavra da noite, o louvor da noite, que possa sentar, revelar, estará por cadeia, porque grande é o Senhor. Nós temos como porta tenda nas tuas mãos, Jesus Cristo, mas o Senhor tem o poder e a autoridade para abençoar cada um nesta noite em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Toda a glória para o Senhor Jesus. Obrigado, irmão Dalgiro, que fez esta oração com a igreja. Já a irmã Ana vai preparar um louvor, e a Ana vai dizer um louvor ao Senhor. E depois, já na sequência, o irmão Elias também, segundo louvor.
E já depois do louvor, irmão Elias, aproveitando já a sua vida aqui, já pode também ler uma palavra de Deus. Depois do louvor, irmão Elias, já pode ler então uma palavra de Deus. Aproveitando então a Ana, passando aqui louvando o Senhor Jesus com o hino da harpa cristã. Depois, irmão Elias, vamos continuando. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Salve, irmãos, papai. Antes de nós começarmos, para Deus, eu quero pedir oração aqui. Eu estou com um netinho internado lá em Salmezinho, no Novo Hamburgo. Uma inflamação nos nervos, nas pernas, né? Eu não sei o nome da enfermidade, mas é muito difícil de dizer, né? Que Deus venha estender as mãos lá, né? Mesmo lá dentro, ele canta e coloca o nome do Senhor, as enfermeiras, fora, sente a presença de Deus, né? Que Deus venha ter misericórdia, né? Então, eu deixo pedir de oração. Eu vou convidar os irmãos para nós adorar a Deus, Livros 252. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Em teu louvor eu vou cantar com esperança, Deus de amor. Tu me queres consolar. Meu Salvador, que me faz cada um. Santo é, irmãos, peço perdão por dizer errado, mas que nós possamos louvar certo o nome do Senhor Jesus. Vou começar de novo nele, mas ele é bem fácil de cantar esse louvor. Santo, santo és tu, Senhor. Em teu louvor eu vou cantar com esperança, ó Deus de amor. Só tu queres consolar. Eu te peço, ó Deus Jesus, só tu
cumprimento a mais da igreja com a paz do Senhor. A continuação, vamos estar cantando 250. A noiva de Jesus está pronta. A Cristo unida está minha alma, com Ele eu tenho sustento, me enche de gozo, o céu ele calma. Maravilhoso hino, né, irmãos? Que diz: a noiva de Jesus, apronta-te para ir, né? Sabemos que a igreja do Senhor, né, a verdadeira igreja sempre está, né, se preparando, né, para o encontro do noivo, né? Porque ele prometeu que um dia, né, ele ia voltar, assim como ele subiu, um dia ele iria voltar, né, para nós nos dar, né, para o seu reino, né, para onde o lugar que ele tem preparado para cada um de nós.
Quero estar convidando os irmãos para se colocarem em pé. Vamos estar lendo uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, que fala daquilo que tem ensino, tenho falado, né, irmãos? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 em diante. João 14,6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceste e tem o visto. Disse Filipe ao Senhor: Mostra, Senhor, ao Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estão há tanto tempo convosco e ainda não tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, também vê o Pai. E como diz: Mostra-me o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que é a quem faz as obras. Credes em mim? Crede em mim e que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-lhes agora, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Maravilhosa essa palavra, né, irmãos? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Basta nós, né, entregar a nossa vida, né, nas mãos do Senhor, que Ele, né, nos dará a vitória, né, e encontrará conosco, né, naquele dia, né? Vamos estar orando então mais uma vez, convido os irmãos para se colocarem em pé. Estaremos orando para dar continuação ao culto. Amado e soberano Deus, na tua presença, mais uma vez estamos, Senhor, para te agradecer, para te louvar. Ó Jesus, para os hinos que já ouvimos a tua palavra, por cada irmão que está aqui essa noite, Pai. O Senhor sabe o motivo, aleluia, de que cada um veio aqui essa noite, aleluia, de que cada um veio te buscando, Pai. Não venha, aleluia, despedir o teu povo vazio, mas que o Senhor venha encontrar com cada um, o Senhor venha abençoar a cada um. Aleluia, Senhor, em continuação desse culto, aleluia, os louvores da tua palavra, Senhor. Usa pregadores, Senhor. Usa, aleluia, Pai, para trazer a mensagem que viemos receber, que viemos, aleluia, te adorar, aleluia, prestar o nosso culto de adoração. Que não viemos sair daqui, Senhor, de mão vazia. Aquilo que o Senhor tem para nos, aleluia, Senhor, colocar, aleluia, alcança, aleluia, realiza a tua bênção, aleluia, a vitória sobre cada um, Senhor. Esse é o nosso pedido, então, nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar adorando a Deus. Amém, meus irmãos, por essa palavra. Jesus, ele disse então que era o caminho, e ele disse, como leu o irmão Elias, ninguém vem ao Pai, ele leu bem certinho, é assim como diz a Bíblia mesmo: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós não podemos dizer ninguém vai ao Pai. Quando ele diz vem ao Pai, ele leu bem certinho, só confirmando. Quando ele diz vem ao Pai, já está dizendo já automaticamente, e já é a mesma pessoa. Se ele dissesse vai ao Pai, quer dizer, então é outro. Ninguém vem ao Pai, quer dizer, já está automaticamente. Esse E aqui tem muita diferença. Se nós falar vai, está errado. Vem ao Pai, quer dizer, já está dizendo que Ele é Deus. Eu repito mais, o bem certinho, só para nós gravar na nossa mente. Nós nunca podemos dizer ninguém vai. O correto é ninguém vem ao Pai. Ele já está dizendo que se vir a Ele, já está indo ao Pai. É a mesma pessoa. Graças a Deus por essa palavra. Também a igreja, os irmãos que sempre estão combatendo, como diz a Bíblia, combatendo o bom combate da fé, disse Paulo, né, que era um soldado.
Ele disse: combati o bom combate. No final da sua carreira, quando diz a Bíblia que muitos lhe abandonaram, um homem que sofreu muito no reino de Deus, no final da carreira ele disse que muitos tinham abandonado ele, mas ele não estava com o rosto caído, assim. Ele disse: combati o bom combate, guardei, cumpri a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Então nessa caminhada cristã, não é só mar de rosa. Tem alguns dias sim, maravilhosos, mas tem alguns dias difíceis, mas o crente, ele sabe que a sua pátria está no céu, e ele sofre no sentido de sofrer, no sentido de às vezes padecer alguma coisa por causa do Evangelho, porque o seu alvo está não aqui, mas no céu. Como já falamos no início. Então Deus abençoe os irmãos, a igreja, os visitantes também, a irmã Nadir. Chama o irmão pela fé, também, a Nadir, que sempre quando pode estar na casa do Senhor, seja bem-vinda, nosso meio. A Alessandra também, que já é da casa, mas mora um pouco mais distante, mora em Maio, então mais distante um pouco. Bem-vindo ao nosso meio também da mesma maneira. As irmãs estão dando as boas-vindas para essas irmãs que nós citamos o nome. Nós temos aqui à minha esquerda também o netinho da irmã da Pierina, do Noélio, né? Eu esqueci o nome do Noélio. Lucas, né? Bem-vindo, Lucas, também criança aí, meu saco. E o Braille, tá ali o Braille. Sendo bem-vindo também esses meninos, criança e a Cristina. Bem-vindo também a Cristina, nosso meio. As irmãs aí estão dando as boas-vindas em nome de Jesus. Graças a Deus, obrigado. Então, os meninos também que eu estava falando, sendo bem-vindos, vieram também para cultuar a Deus. Vieram para cultuar a Deus? Sim, não? Glória a Deus, aleluia. O bom João Maria, obrigado, bom Elias. Bom João Maria, levanta a mão ali, bom João Maria. Esteve na minha casa essa semana, esteve lá na minha casa, me pediu também para. Pediu entrada, quer congregar conosco. E nós também damos as boas-vindas como igreja, como essas portas ali estão abertas para todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, servir a Jesus. Depois nós vamos conversar com o João Maria também. Já conversamos um pouco, vamos conversar. Nós queremos aqui, irmãos, a igreja, Jesus quer pessoas de Deus, pessoas firmes, pessoas que participem. Presta atenção, hoje eu preciso falar um pouquinho, embora tenha um culto público. A igreja de Jesus Cristo precisa de pessoas que participem da ceia hoje, quer dizer, esse mês, participem do mês que vem de novo da Santa Ceia, no terceiro mês de novo da Santa Ceia, no quarto mês de novo da Santa Ceia. Valeu uma bobagem? Não claro que não. O que é isso? Pessoa que entrega a vida para Jesus, né? Eu tenho fala, isso é para todos não, não é só para todos não. Eu tenho fala, tá? A igreja, nós podemos entrar na igreja, mas podemos entrar na igreja, a vida toda enviada, e até a igreja é para isso, a igreja é um hospital, é um colégio, no sentido de é um colégio e também é um hospital, a pessoa pode estar do jeito que tiver. Bem-vindo, a igreja vem aqui, as portas abertas, é uma alegria para nós. A vida da pessoa se converte a Jesus. A pessoa se converte a Jesus, vem ouvir a palavra de Deus, se converte a Jesus, entrega a sua vida para Jesus, daí era servido na comunhão da igreja. Aí eu vou falar novamente. Participa da ceia esse mês de maio, amanhã já, né? Eu não estou equivocado, amanhã é feriado, nosso dia. Participa da ceia no mês de maio, participa no mês de junho, participa no mês de julho, no mês de... Mas e as lutas, meu irmão? Quer que eu conte as minhas? Mas as lutas, porque você achou algum versículo na Bíblia que as lutas tiram alguém dos caminhos? Achou? Quem achou, levanta a mão. As lutas e as provas. Vou baixar a minha também, porque eu também não achei. Glória a Deus. As provas fazem nós, quando nós consertamos a nossa vida, nos aproximarmos mais diante de Deus. Amém. Glória a Deus. Volto a falar, a igreja de Jesus Cristo precisa de pessoas. Eu estou me tudo junto. Porque senão vira uma coisa. Um dia um mês numa igreja, na ceia, outro mês noutra, outro mês não sei aonde, nós nem sabemos onde é que anda mais. Não! Rimasto, Benesto, Pai! Deus está falando aqui, meus irmãos, conosco! Glória a Deus! Quem pode glorificar Deus, meus irmãos? A obra de Deus, a palavra também é de Deus, e a obra de Deus precisa de pessoas
Glória a Deus. Ridevastomai. Bendito é o nome do Senhor Jeová. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Vamos ouvir os louvores. Os irmãos que ainda não louvaram o Senhor Jesus hoje, nem domingo passado. Não sei se aqui a Luana tem um louvor, né? A Luana passa aqui, dando abertura nessas partes, nesses louvores. Além do hino da árvore que nós já cantamos. A Luana. Depois, eu não sei se o menino tem louvor. Tem louvor? Vamos, não sei se vão cantar junto ou separado, com eles ali. Vamos ouvir esses dois louvores então. Depois do terceiro louvor, eu creio que o irmão Davi trouxe o violão também. O Davi trouxe, né? O Davi também está ensaiando e também vai estar cantando para a glória do Senhor Jesus. Essas três crianças, né? Você, glória a Deus. Um após o outro, então você fica glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Adoramos Deus. Aleluia. Pode ser luz com o Pai do Senhor? Amém. Glorificado. Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era um ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do cavalo, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele. Vi que ali não era um lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando o próprio preço mesmo sem dever. Então lembrei que quando eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Vamos cantar o hino 15 da harpa. Conversando. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, pra salvar um
Para servir a Jesus, a igreja que está dando oportunidade para as crianças, adolescentes, juventude, dando oportunidade para crescerem espiritualmente, e as irmãs também, toda a igreja, todos os irmãos, e por isso nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Vamos dar uma recapitulada nessa semana. Ontem tinha o trabalho das crianças aqui, abençoadíssimo, ontem sábado. Na quinta, também nós tínhamos oração aqui às 8 horas da manhã, abençoadíssimo por Deus, 8 às 9, para nós amar Deus. Isso na semana passada, no domingo passado. Quem está lembrado do domingo passado, né? Ainda que nós não guardamos todas as palavras, é impossível, mas é alguma coisa. Quem que dirigiu o culto domingo passado? Claro, dirigiu o Espírito Santo, entendeu? Mas aí, humanamente falando, quem que deu a abertura do culto domingo passado? Sei quem está lembrado. Não era, meu. Glória a Deus, o obreiro da igreja. Depois o Montalgir também trouxe mensagem também, orou com a igreja. Depois o Jonas pregou a palavra de Deus. E assim por diante. Por que nós falamos isso? Não? Porque cada culto opera, outro canta, e assim por diante. O outro culto, domingo passado, o sábado, tem o culto da juventude aqui, abençoadíssimo também por Jesus, graças a Deus, e assim por diante. O outro domingo, eu estou voltando, né? Vamos voltar para o outro ainda teve o culto da ceia do Senhor, que foi o domingo pela manhã. Quem pregou a palavra de Deus aqui para nós? Pastor João, nosso pastor presidente, pregou a palavra de Deus, a irmã Gessi. Então, e assim vai, cada dia um canta, outro prega, e assim por diante. E hoje, agora então, como eu falei, fazia uns quantos domingos que eu gostava de ouvir também os irmãos, mas hoje também quero meditar um pouco na palavra de Deus. No primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, os irmãos podem ir achando, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quem achou já pode dizer um amém. Não foi todos os irmãos ainda, tá? Mas vou esperar então. Gênesis é muito difícil. O Gênesis fica onde, meus irmãos? Primeiro livro da Bíblia. Eu creio que todos sabem. Já por isso é a palavra Gênesis, início. Capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bênção e maldição. Deus falando com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, da sua descendência, falando de Jesus.
Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Quantos anos tinha quando saiu de Harã? 75 anos. Para aquela época, não era tão assim velho. Levou Abrão consigo a Sarai, ou Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Glória a Deus. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Pode sentar adorando a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. De que nós estamos lendo aqui, fazendo leitura de Abraão, um patriarca, aquele que Deus escolheu do meio da sua parentela para fazer então promessa. E os irmãos notaram aqui na leitura, que sabe, alguém pode dizer: não, essa palavra eu conheço, daqui para lá e lá para cá. Bom, que bênção! Mas cada vez que nós meditamos a palavra do Senhor, ela, como já foi falado aqui muitas vezes, ela é uma fonte inesgotável, sempre está saindo. Deus chamou Abraão lá da sua parentela, lá no que hoje pertence à Turquia, Ur dos Caldeus. Hoje alguém colocou no grupo, foi até no líder, se eu não estou equivocado, colocou bem certinho o trajeto que Abraão fez, desde que Deus falou com ele, lá de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, quer dizer entre os rios. A palavra Mesopotâmia quer dizer entre os rios. Qual é os rios? Rio Uruguai? Não. Eufrates e o rio Tigre, por isso Mesopotâmia, entre os rios, lá em Ur dos Caldeus. Deus falou com Abraão. A jornada que ele fez, aproximadamente 1800 e alguma coisa, não tem que precisar bem certinho, 1850, mas a história diz 1850, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso não vem ao caso. Quase 2.000 quilômetros a jornada de Abraão. Como ele fez essa jornada? De Uber, de táxi, não, a pé. Quanto tempo ele levou? Muito tempo. Isso não foi uma semana, isso foi anos fazendo essa caminhada. Já vamos explicar um pouco mais e vamos falar aqui do segredo de Abraão. Deus vai falar conosco, o Espírito Santo vai falar conosco. O segredo que Abraão tinha, que ele foi próspero em sua caminhada e Deus honrou o seu nome quando Deus disse para Abraão: eu vou engrandecer o teu nome. Amém. Glória a Deus. Note bem que não foi Abraão que disse: eu vou me engrandecer. Não, foi Deus que disse para Abraão: eu vou engrandecer o teu nome. Quer dizer o quê? Se Deus quer fazer alguma coisa para alguma pessoa, não tem quem possa atacar a não ser a própria pessoa. Porque a própria pessoa, nós vimos aqui as promessas de Abraão, que era condicional, não era incondicional. O que é incondicional? Quer dizer, é uma promessa que Deus que der, faça o que quiser. Não, era
condicional, quer dizer, tinha condição. Quando Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar, ponto e vírgula. Quer dizer que então tem quando estudamos o português, os que estudaram, quando ponto e vírgula, quer dizer que então vai vir uma paradinha. Se tu uma bênção. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Deus quer abençoar a tua vida. É o desejo de Deus é abençoar a nossa vida, a tua vida. Você que chegou aqui, com certeza algumas pessoas lutaram bastante, com bastante dificuldade. Nós vivemos num mundo de muitas dificuldades, desavença, a iniquidade de todo tipo, problema, muitos desânimos que às vezes chega na nossa vida, no sentido espiritual. Quer dizer, podemos chegar aqui lutado na casa do Senhor. Agora, quando Deus falou para Abraão: eu vou te abençoar, ponto e vírgula, se tu uma bênção. O que é isso, meus irmãos? Que Deus abençoa, Deus quer nos abençoar. Agora nós não podemos ficar com a bênção só para nós, guardar a bênção para mim, eu estou abençoado. Então os outros que não, a promessa de Deus para Abraão: abençoarei, agradecerei teu nome, se tu uma bênção. Um segredo que eu estava lendo na palavra do Senhor aqui, a caminhada dele, quando ele chegou, que hoje é a terra de Israel, aquela vez não se chamava Israel, você não sabe? Mas quando ele chegou, depois eu vou voltar lá para Ur dos Caldeus, mas quando ele chegou na sua terra, que é a terra que Deus tinha prometido para ele, diz a Bíblia que a primeira cidade que ele chegou foi a cidade de Siquém. O que ele fez primeiro ali, meus irmãos? Qual foi o seu trabalho? Qual foi a sua preocupação? Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ele estava pisando em cima da terra, próximo de Siquém. O que ele fez? Diz a Bíblia: ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Por que está escrito isso na Bíblia? Eu tenho que saber com o altar, né? Porque você está escrito na palavra. O Espírito Santo inspirou o escritor para escrever isso aí. Nem uma vírgula, nem um ponto, nem um tio é por acaso nas escrituras. Quando diz a Bíblia que Abraão edificou um altar ao Senhor, está falando para nós, para mim, para você, para todos nós. Está falando, não sei se todos vão dar crédito, agora Deus está falando para todos. Se a nossa vida espiritual, para nós continuarmos, para nós avançarmos, para nós não ficarmos só no passado, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, Abraão, conforme Deus ia falando com ele ia levantando o altar. E agora eu pergunto, agora Deus pergunta para nós: como está o nosso altar? Como está a nossa casa? O nosso altar? Quando fala em altar, quer dizer tempo, consagração, edificar alguma coisa para adorar a Deus. Como está o altar da nossa casa, a nossa comunhão com Deus, o nosso culto a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmão, sabe que aquela época, é claro que hoje não precisa mais, aquela época eles levantavam um altar de pedra, alto, grande, levava dias, levava horas, levava dias para levantar o altar. Não era 30 minutos que você fazia um altar. O altar tinha que buscar pedra, tinha que ajeitar bem ajeitadinho as pedras, para aquele altar ali, para oferecer. O que eles faziam naquele altar? Eles ofereciam um cordeiro em gratidão a Deus, para aquilo que Deus deu. Ele oferecia ali alguma coisa para Deus, para invocar, diz a Bíblia, invocou ali o nome do Senhor. Por que Abraão não pensou assim: não, Deus falou comigo lá em Ur dos Caldeus, Deus falou comigo, agora não precisa mais. Por que Abraão não disse: não, lá em Ur dos Caldeus Deus deu uma promessa, lá em Arã depois também, é 2 lugares diferentes, lá Deus falou comigo, agora estou por cima, como alguém diz, estou por cima da carne seca, Deus falou comigo há 200 anos atrás. Não, meus irmãos. É claro, se Deus falou com nós há muitos anos atrás, que bênção. Agora, Abraão e tantos outros homens de Deus, eles, conforme ia passando o dia, eles iam edificando o altar, quer dizer, conservando a sua vida espiritual, cuidando a sua comunhão com Deus, o seu culto a Deus. É só esse versículo que fala, meus irmãos, de culto a Deus? Não. De Abraão?
E você vai, aqui nós lemos aqui, depois que ele chegou em Betel, a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai. Uma coisa que eu me alegro muito na Bíblia, meus irmãos, que não é uma coisa solta, assim, que nem a fábula da mula sem cabeça, que não tem data, não tem confirmação, não tem dia, não tem pai, não tem mãe, não tem localidade. A Bíblia, meus irmãos, dá o nome da pessoa, o pai da pessoa, a geração da pessoa, o lugar que ele veio, o lugar que ele morreu, a cidade vizinha, quer dizer, dá um lugar para nós, na geografia bíblica. Nós vimos aqui que este Ai, o Aí, conforme a tradução, era uma cidade que depois de 400 e poucos anos, quando Josué entrou para conquistar essa terra que Deus tinha prometido para Abraão, de 450 anos depois aproximadamente, a primeira cidade que eles destruíram, que Deus mandou destruir por causa da idolatria, por causa da perversidade, foi Jericó. A segunda cidade, bem certo, a segunda cidade Ai. E este Ai, que é o Aí, essa cidade, já nos tempos de Abraão já existia. Mas diz a Bíblia que os cananeus moravam ali, daqueles que vieram de Cã. Quando fala cananeus, é os descendentes de Cã, os filhos. Eu vou perguntar para os adolescentes, agora só para eles participarem. O Noé teve quantos filhos? Quem responde primeiro? Como é que estão os adolescentes? O Noé teve quantos filhos? 3. O nome deles? Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Sem, não é S, ele, Sem, de onde veio o semita. De Abraão vem da linhagem de Sem, que seria a expressão de Abraão vem da linhagem de Sem. Cã, ele se separou, diz a Bíblia, que ele se afastou de Deus. Toda a sua descendência se afastaram de Deus. Nós não vamos entrar nesse assunto para não sair fora. Mas Abraão, meus irmãos, ele veio da linhagem de Sem, um descendente de Noé. E com esse, meus irmãos, Deus fez uma promessa que eu me alegro muito quando leio. Posso ler 200 vezes. Deus disse: em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. De quem que ele está falando aqui, irmão? De quem que a Bíblia está falando aqui? De Jesus, o Salvador. Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio etc, até chegar no dia da descendência de Abraão, da descendência de Israel. Diz a Bíblia que Deus olhou para uma mulher chamada a mãe de Jesus, me ajuda aí, Maria, não? A Maria, que também, José, que também fazia parte da descendência de Abraão. O que é isso, meus irmãos? Deus, ele honra as suas promessas. Deus honra. Cabe a nós guardar também as suas promessas. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a Bíblia que ele edificou então novamente, caminhou mais com ele uma quantia, uns quilômetros, e edificou mais um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu estava pedindo para Deus, eu estava lendo na Bíblia. Eu estou lendo nessa Bíblia aqui, que ela está um pouco, a capa dela um pouco judiatinha, mas é uma Bíblia que eu gosto de ler, porque também a letra é um pouco maior. E eu estava lendo, meus irmãos, o culto. Eu estava falando de Abraão, do culto a Deus. Eu estava lendo desde dos primórdios, desde o início, dos primeiros. Ninguém mandou fazer um culto, ninguém disse: você vai ter que fazer um culto, faça um culto para mim. Deus nunca disse, mas o ser humano, desde o início, ele já teve o desejo de oferecer, de se aproximar de Deus. Diz a Bíblia, lá no livro de Gênesis, depois nós voltamos para Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, quando Abel e Caim nasceram, diz a Bíblia, lá no versículo 3, para não tomar muito tempo, Gênesis capítulo 4, versículo 3, aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 3, os irmãos querem acompanhar, eu vou repetir, aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra, daquilo que ele tinha plantado e colhido, uma oferta ao Senhor.
cultuando a Deus. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O que é isso, meus irmãos? É o culto. Que igreja tinha ali naquela época? Qual é aquela igreja? Não tinha igreja, não sabe disso. Era o ser humano sendo grato a Deus, ainda que eles estavam agora, diz a Bíblia que por causa do pecado eles se afastaram de Deus, por isso o ser humano, então, ele está procurando voltar-se para Deus. Quando diz a Bíblia que Caim plantou cevada, plantou linhaça, plantou trigo, esses cereais são muito antigos, são os primeiros cereais, linhaça, centeio, trigo. Caim plantou e Deus abençoou, mandou chuva, deu sabedoria para ele, embora não tinha ferramenta, não tinha semeadeira, não tinha tecnologia, mas Deus deu sabedoria. Abel, meus irmãos, ele foi o quê? Pastor de ovelhas. A primeira profissão, as primeiras profissões que existem, pastor de ovelha e agricultura, plantação, as primeiras profissões da face da terra. Abel, meus irmãos, foi um pastor de ovelha, um criador de ovelha, e Deus abençoou, começou a abençoar Abel, começou as ovelhas parir, aumentar, reproduzir, partir é se subir. Então as ovelhas começaram a multiplicar, começaram a gerar, nascia a ovelha para tudo quanto era lado. E o que aconteceu, meus irmãos? Ingratidão a Deus. Diz a Bíblia que Abel pegou um feixe ali. É isso que diz a Bíblia. Não adianta nós querer fazer volta. Diz a Bíblia que Abel pegou uma oferta ao Senhor. Quer dizer, Abel pensou, não, é para Deus. Presta atenção, é para Deus, não vai de qualquer jeito. É pegar esse bolo. Toma, tá. Aqui Deus oferta. Abel, se você ler com atenção na Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo, você vai ver. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho. Quer dizer, ele separou, ele pensou, não, Deus em primeiro lugar, Deus é o que me deu a vida, Deus é o que me deu vitória até aqui, na dificuldade da época, eu vou separar as primeiras crias, as primícias, eu vou separar para Deus, vou oferecer para Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem pediu essa oferta? Você encontra na Bíblia alguém pedindo, Adão pedindo, o pastor pedindo, o presidente pedindo, até porque não tinha pastor, estou só fazendo, alguém pedindo essa oferta. Você encontra na Bíblia alguém pedindo, Abel, Caim, onde é que está a oferta para você? Existe pessoa, tem uma mentalidade hoje, não é o caso teu aqui, mas tem uma mentalidade hoje que a pessoa tem para Deus, uma época o salário era R$100, nós ofertávamos 10 centavos, R$1. Quando era 100 reais, existem pessoas que mesmo que o salário vai para 10 mil, 10 centavos igual, quer dizer, não é para Deus, pode ser para Deus, não pode ser só que se porventura sobrar. Se porventura não tiver mais nada para fazer, nada que não sobrar, daí sim, se porventura sobrar 10 centavos, vou oferecer para Deus. Diz a Bíblia que Caim, ele ofereceu de qualquer maneira, e Deus rejeitou seu culto, Deus não aceitou seu culto, porém Abel, Deus aceitou seu culto, Deus aceitou a sua oferta, porque ele fez com alegria de coração. Amém. Glória a Deus. Esse dia eu estava falando num lugar, uma cerimônia fúnebre. Você chama, a gente não vai falar o que eles querem, então deixa eles falar. Eu estava dizendo, existem pessoas que eles gastam R$100 no salão de baile, R$200, R$1.000 na boate, R$1.500 para assistir uma partida de futebol lá no céu, do outro lado do mundo. Para Deus, 5 centavos, vai perguntar ainda onde é que foi os 5 centavos. Onde é que foi esses 5 centavos? Eu estava dizendo, eu li aquela palavra quando Jesus disse: assim é um pobre homem que é rico nessa terra e pobre para Deus. Quer dizer,
não que alguém diz, Deus não precisa, não, nós não compramos a salvação. Agora o salvo, ele é grato, é diferente, ele não paga a salvação, nada, não tem como nós pagarmos dinheiro, mas o salvo, ele coopera, ele cultua, ele entrega o tempo que Deus dá para ele, o melhor que Deus dá para ele entrega para quem? A Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso foi o primeiro culto. Agora eu pergunto, Caim, Deus não aceitou a sua oferta, mas era simples, era bem simples, irmão. Era só Caim reconhecer. Se você vai ler lá no Novo Testamento, e fala mais de Abel, Caim, eu não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo. Caim, meus irmãos, ele tinha oportunidade. Ele podia pensar assim: não, bom, Deus não aceitou meu culto, Deus não aceitou minha oferta, aceitou meu irmão ali, Abel. Ele podia pensar assim: não, então o que acontece comigo? Eu vou acertar o meu altar, eu ofereci alguma coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu vou acertar minha vida para Deus aceitar também meu culto, assim como aceitou do meu irmão. Foi isso que ele fez, meus irmãos. Infelizmente não, diz a Bíblia que deixou passar um dia, guardou no coração a raiz da amargura, o rancor que o seu irmão ficou olhando e atravessado com o seu irmão, porque o seu irmão, Deus continuou abençoando ele, Deus aceitou a sua oferta, ele ficou olhando esquina assim, uma hora dessa de pego, e diz a Bíblia, meus irmãos, que ele disse lá um dia: vamos para o campo, meu irmão, vamos passear no campo, lá, vamos dar uma passeadinha no campo. Quer dizer, o maligno já tinha tomado conta do seu coração. Vamos para o campo, irmão, vamos dar uma olhadinha lá, plantei lá uns pezinhos seja lá de linhaça, de centeio, vamos dar uma olhadinha no campo lá, meu irmão. Foi bem assim que ele disse, irmão. Cara, desse jeito, falsando até por dentro. Vamos lá, irmão, dar uma olhadinha no campo lá. E quando Abel virou assim, Abel não tinha maldade no coração, foi indo assim, Abel, glória a Deus. Quem perdeu aí, meus irmãos? A vezes entra no coitadinho, Abel, sim, é uma pena. Mas quem perdeu verdadeiramente, falando diante de Deus, quem perdeu aí, meus irmãos? Abel fez o culto dele, Abel ofereceu para Deus, Deus aceitou. Quem perdeu aí, meu irmão? Foi o Caim. Então, vamos voltar, vamos ir para frente para não tomar muito tempo. Glória a Deus. Outra pessoa que fez um culto, ofereceu para Deus. Noé, foi falado antes, capítulo 9, capítulo 8, versículo 20, depois que saiu da arca, depois que Deus deu o livramento do dilúvio e saiu da arca, Noé, capítulo 8, versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Você vê aí, irmão? De novo, novamente, Noé levanta um altar. Nós estávamos falando de altar antes com Abraão. Abraão, próspero, Deus fez promessa, levantava altar. Abel levantou altar, ofereceu para Deus, Deus recebeu. Noé, depois do dilúvio, depois do livramento, qual foi o primeiro serviço que ele fez? Qual é o primeiro ato que ele fez? Levantou um altar ao Senhor. Glória a Deus. E ofereceu animais limpos e de aves limpas, daquilo que tinha. Se você vai ler com atenção, antes de iniciar o dilúvio, Deus mandou Noé guardar um casal de cada animal. Você vai falar: não, mas como é que tá? Me explica essa história, está mal contado. Se Deus mandou guardar um casal de cada animal, e aqui fala então que ele ofereceu animais limpos. O que é isso? Se você ler com atenção na Bíblia, você vai ver que além desse casal de animais, Deus mandou guardar mais animais limpos. O que é animais limpos? Animais que podiam ser oferecidos para Deus. Não podia oferecer cobra, elefante, que eram os animais, lagartixa, era cordeiro, diz a Bíblia que em alguns lugares Deus pedia cordeiro de 1 ano sem mácula, que é a festa da Páscoa, todo sábado. Cordeiro de 1 ano, escolhido do melhor, sem mácula. O que é isso?
Gratidão por aquilo que Deus já deu, já abençoou. E aqui Noé, meus irmãos, ele então edificou um altar ao Senhor. Vamos voltar para Abraão. Onde é que está o Abraão? Capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Nós tínhamos falado, meus irmãos, aqui, no capítulo 12, antes de nós sair daqui, nós vimos aqui, meus irmãos, eu vou ler no versículo, glória a Deus, eu vou ler no capítulo 12, versículo 4, mas só para nós concluir essa parte aqui. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Da onde que ele saiu? Aqui que diz a Bíblia, de Harã. E como que diz a Bíblia? Me explica, deve ter alguma coisa mal aqui, deve ter algum engano. Como é que diz a Bíblia que Deus falou com Abraão em Ur dos Caldeus? Como é que se explica isso? Deu algum engano aqui, deu uma falha, a Bíblia não está fechando. Ur dos Caldeus aqui fala de Harã. Alguém lê para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2. Foi falado ontem ainda, inclusive, no trabalho aqui das crianças e adolescentes. Eu só vou folhear aqui para conferir ver se está bem certo a minha citação. É isso aí, Atos capítulo 7, versículo 2. Aqui nós vamos entender, explica melhor a situação. Atos 7, versículo 2. Estevão, fazendo a sua defesa, respondeu. Agora no Novo Testamento, Atos capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, o Deus da glória. Olha aqui ele contando a Estevão. Estevão era o que, meu irmão? Alguém nos ajuda aí? O seu cargo na igreja era o que? Diácono. Varões, irmãos, vamos ler o versículo 2. Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, agora já Abraão, mudado o nome, nosso pai. Olha aqui, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Quantos entenderam da glória a Deus? Glória a Deus. Se não entendeu, pode entender para frente, não vai ter que não é obrigado a entender. O que a Bíblia fala para nós? No caso, era Estevão que estava falando, mas é a Bíblia. Estevão começou a explicar para chegar na pessoa de Jesus Cristo, para chegar diz a Bíblia que Estevão foi. Como é que foi a morte de Estevão? Quem ajuda aí? Apedrejado, primeiro mártir, por causa do Evangelho. Para ele chegar na pessoa de Jesus Cristo, ele começou lá em Abraão. Alguém não tem nada que ver com a vida de Abraão, eu tenho que saber com a vida de Isaac, de Jacó. E Estevão, um diácono da igreja, para defender a sua fé e defender a igreja, era um defensor da igreja, um diácono fervoroso. Ele começou contando desde a vida. Quer dizer, o que é isso? Ele conhecia a história dos seus antepassados, da sua geração, do seu povo. E ele disse: ouvi, meus irmãos. Quer dizer, ele estava pedindo uma defesa. Ouvi, meus irmãos, o Deus de nossos pais apareceu na Mesopotâmia a nosso pai Abraão antes de habitar em Harã. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Deus falou com Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus, e o seu pai foi junto. Isso 800 e poucos quilômetros, 900 de Ur dos Caldeus, que atualmente Turquia, até vou ter aqui para não esquecer, atualmente é a Turquia. De Ur dos Caldeus, que foi os caldeus que dominaram depois, por isso Ur dos Caldeus, de Ur dos Caldeus até Harã, 900 e poucos quilômetros aproximadamente, que hoje é Iraque. Quer dizer, ele saiu de Ur, lá já Deus tinha falado com ele, lá em Ur. Ele saiu de lá, subiu 900 e poucos quilômetros, não sei quanto tempo levou, lá em Harã,
diz a Bíblia que o seu pai morreu. O seu pai morreu. Aí, novamente, depois que o seu pai tinha partido, Deus falou com ele novamente. Passado, não sei se 1 ano, 2 anos, já tinha esses 900 quilômetros, porque sabe, passou 1 ano, 2, não diz a Bíblia bem certinho, mas lá em Harã, 900 e poucos quilômetros depois que Deus tinha falado com ele, já tinha se mudado, morreu seu pai, Terá. Lá de novo Deus disse para Abraão: Abraão, vai para a terra que eu prometi para teus pais. Aí novamente, continuando a caminhada, mais 800 e poucos quilômetros, o total somou 1.800 e poucos quilômetros. Algumas pessoas dizem: não, mas Abraão, diz a Bíblia que ele servia a deuses estranhos. Abraão, a sua casa era idólatra. Aqui no livro de Gênesis você vê falando, você diz aqui, você lê no livro de Gênesis 12, 13, 14, falando que Abraão a sua casa era idólatra. Você vê? Não vimos. Aonde que nós vimos? No livro de Josué, capítulo 24, quem quer acompanhar para nós? Josué capítulo 24, versículo 2. Já vamos achar aqui, Josué capítulo 24, versículo 2. Glória a Deus. Graças a Deus. Josué capítulo 24, versículo 2. Aleluia. Então Josué disse ao povo, depois que eles já tinham entrado na terra, aquela terra que Abraão tinha palmilhado. Então Josué disse a todo o povo, Josué era o líder espiritual: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, olha aqui, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, quer dizer, do outro lado, e serviram a outros deuses. Glória a Deus. Por que Deus chamou Abraão, irmão? Por que Deus chamou Abraão? Porque a sua parentela, a sua casa, ele servia a outros deuses, ao Deus da Mesopotâmia, ao Deus daquele povo pagão. E aqui Josué estava explicando, depois de 400 e poucos anos, eles já tinham entrado na terra prometida. Josué já tinha dado algumas cidades, não tinha tomado toda a terra ainda, mas Josué fez lembrar o povo. Josué lembrou o povo novamente, disse: o Deus de Abraão, nosso pai, apareceu, o Deus de Israel apareceu a Abraão, lá no rio Eufrates, e eles serviam a outros deuses. Tem pessoas que não entendem, não sei se algumas pessoas dizem: como é que pode? Deus mandou exterminar o povo de Canaã. Como é que pode Deus mandar entrar na terra de Canaã e ir matando, e passando a espada, e derrubando? Se você vai ler no livro de Gênesis capítulo 15, você vai entender, quando Deus falou com Abraão, ainda o tempo dos cananitas não chegaram. O que é isso, meus irmãos? Deus deu 400 e poucos anos, quase 500 anos, para o povo de Canaã se arrepender. Esse dia eu estava falando com uma pessoa, às vezes ele diz que a pessoa partiu cedo, a gente diz cedo, mas a pessoa teve, independente de ter reconhecido Jesus como Salvador, de ter se arrependido, de abandonar os pecados ou não, se foi com 30 anos, com 20, com 50, com 80, Deus deu tempo para essa pessoa para se arrepender. Pregação do Evangelho nas igrejas, está cheio de igreja por aí. Quando eu falei igreja, eu não estou dizendo que a pessoa não pode visitar as igrejas, às vezes eu visito. Tem que saber qual é a igreja visitar, os que não são inimigos da obra, aqueles que não prejudicam a obra, mas nós podemos visitar uma igreja amiga, que nós podemos mas aqui nós vamos dizer a Bíblia que Deus tinha dado tempo para o povo se arrepender, os cananitas. O que aconteceu com o povo cananita? Cada vez pior. Estão entendendo a mensagem, meus irmãos? Glória a Deus. O que acontece hoje? O que acontece? Vamos botar bem o pinguinho no hino, vamos botar o pinguinho bem em cima do hino, uma expressão que falavam. Vamos botar bem. Como é que está acontecendo com o povo hoje, irmão? Eles estão cada vez mais perto de Deus ou estão cada vez se retirando mais de Deus? Vamos botar bem o pinguinho em cima do hino. O povo hoje está consagrando, pedindo batismo do Espírito Santo, pedindo renovo espiritual.
sexual, pedindo para Jesus voltar à sua igreja. É isso que o povo está pedindo hoje, meu irmão. Vamos botar bem o pinguinho em cima do i. O povo está com saudade do céu. A vida, eu faço a expressão, porque eu não estou bravo, não é isso, não estou bravo. Eu estou falando aqui, meu irmão, como é que está o povo hoje? Está cada vez mais quebrantado, se arrependendo, confessando seus pecados. Me ajuda aqui, eu quero abandonar o pecado, quero voltar para a igreja, quero servir a Jesus, quero ser uma bênção, quero ajudar a obra. Nós ouvimos isso. Dá para glorificar Deus, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que está o povo hoje, mano? Não estou generalizando, mas vamos botar novamente o pinguinho em cima do i. Como está as igrejas hoje, meus irmãos? Qualquer coisa, não é, eu creio que não é o teu caso aqui. Você já viu pessoas dizer assim: eu não gostei do culto. Já viu? Não precisa levantar a mão. Mas você já ouviu alguém dizer? Eu creio que você não disse, mas eu não gostei do culto. Agora eu pergunto: quem é que falou em algum lugar, escreveu em algum lugar, inspirado pelo Espírito Santo, que o culto é para mim, para você, para nós gostar ou não gostar, aprovar ou não aprovar? Claro que temos que cuidar para fazer, estar na direção de Deus, mas onde que escreveram que o culto é para nós, para eu gostar? Não, o culto é para Deus, não gostei do culto. Quem contou, quem falou que nós temos que fazer um culto para agradar todo mundo, para todo mundo? Não tem como. Ou nós agradamos a Deus, agradamos a igreja, ou vamos agradar todo mundo e vamos desagradar a Deus. Amém. Dá para glorificar Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Não somos santarrão, não, na verdade, nada disso. Agora eu estou falando de Canaã, o povo pecaminoso. 400 e poucos anos, 500 anos, Deus deu tempo para eles se arrependerem. Aí quando chegou a medida, eu vou até ler, irmão, vou ler. Gênesis capítulo 15, quando Deus disse para Abraão, Gênesis capítulo 15, quem sabe você passou, não tem como nós captar tudo quando nós lemos a Bíblia, e quem sabe passou desapercebido. Gênesis capítulo 15, versículo... Glória a Deus. Já vamos achar. Capítulo 15. Para, não está passando por em Êxodo. Glória a Deus. Gênesis capítulo 15. Graças a Deus. Estava no livro do Êxodo, mas eu estava em Gênesis. São os olhos que fazem. Gênesis capítulo 15, versículo 15 e o 16, irmãos. Leia com atenção, escute com atenção. Quando Deus animou Abraão e prometeu um filho, Deus animou Abraão, estava desanimado, estava dizendo onde está as promessas de Deus. Deus prometeu uma descendência, ele não tinha filho. Aí Deus animou ele, fez uma promessa, e lá no capítulo 15, o versículo 15 e 16, depois que ele ofereceu um culto para Deus, Deus aceitou o seu altar, os animais que ele ofereceu. Aí Deus disse bem assim para Abraão, meus irmãos: tu irás para os teus pais em paz. Está falando da partida, irá para os pais, quer dizer, na terra. Será sepultado em ditosa velhice. Alguém sabe quantos anos Abraão morreu, partiu? A gente não diz morreu, mas o salmo na verdade não morre. Alguém sabe? Se não sabe, não é obrigado a saber. Alguém sabe de cor quantos anos Abraão partiu? Quanto os seus pais, como diz a Bíblia aqui? 175 anos. Quantos anos ele entrou na terra prometida, que ele saiu de Harã? Nós lemos anos. Quem está lembrado? 75 anos. É claro que não é obrigado a guardar, mas é bom para se guardar, dentro da uma força da nossa mente. Ele entrou com 75 anos, quando ele saiu de Harã e entrou na terra, 75 anos, e ele morreu com quanto? 175. Quantos anos ele viu a promessa de Deus e as bênçãos de Deus? Ponto de matemática aí? 100. Foi mais fácil que tem. Eu tenho 100 anos. Depois que Deus chamou ele, diz a Bíblia que ele foi obediente, passou por provações, privações, foi para um lugar que ele não conhecia, viveu 100 anos. Porque tinha uma promessa de Deus e ele honrou a promessa, honrou a Deus, honrou a promessa dele, e Deus honrou também a sua promessa. Mas o que aconteceu, meus irmãos?
Abraão, ele tomou posse da terra quando ele morreu, quando ele partiu com seus pais. Ele tomou posse, ele pegou a escritura, ele tomou. Não, olha o que Deus disse para Abraão. Deus mandou ele caminhar na terra que Deus ia dar para ele, para a descendência melhor. Tu irás em paz, no versículo 15, capítulo 15 de Gênesis, para teus pais, de tua velhice. Versículo 16, que é o que eu preciso ler aqui. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Porque sabe, alguém não entendi nada. Dá para nós continuar esforçando a nossa mente para ver se nós entendemos. O que Deus estava falando para Abraão? Deus estava dizendo a Abraão: tu vai partir, vai com teus pais, velho. Na quarta geração eu vou trazer a sua descendência. Quarta geração, 400 e poucos anos. Você viu que Abraão morreu com 175. Então, quarta geração, 400 e poucos anos, 500 anos. Se cumpriu ao pé da letra. Eu pergunto, quantos anos o povo de Deus ficou escravizado no Egito? Rápido. 400 anos, a 430. Alguns lugares a Bíblia fala 400, alguns lugares fala 430. Isso não é erro da Bíblia. Isso é, alguns lugares da Bíblia quando fala 400 está arredondando. Para não dizer 405, 410, 400. Mas exatamente eles ficaram 430 anos na escravidão do Egito. Por que eles ficaram? Foi Faraó que queria? Foi José que queria? Foi Jacó que queria? Não. Cumprimento dessa palavra que Deus falou para Abraão. Mas por que isso? Por que eles tinham que ficar 430 anos no Egito? Depois eles entraram para a terra na mão de Josué, que foi o guerreiro. Porque aqui nós vimos, tornarão para aqui, quer dizer, a terra de Israel. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que é isso? Vou botar bem pequeníssimo. O que é isso? Deus estava dizendo para Abraão: os cananeus ainda não chegou o tempo, deixa eles, deixa Deus falando, ainda não chegou a medida, quer dizer, deixa eles, pecando, quer dizer, querem adorar. Os cananeus habitavam Deus de todo tipo, prostituição cultural, usavam até prostituição prostituição literal mesmo, e pensando que estava adorando Deus, sacrifício de criança. E Deus disse para Abraão: deixa ele, pode, ainda não chegou a medida dele. Quer dizer, o que é uma medida? Está aqui, ó, ainda vai indo, quando chegou aqui, ó. Aí Deus disse assim: agora sim, 430, agora sim chegou a medida. Foi a hora que Deus levantou então o povo e entraram na terra prometida, na cidade de Jericó. Eles foram aqui, ó. E a Bíblia diz que não era para deixar nem idólatra, e não era para fazer alianças com ele. É idólatra. O que é isso, meus irmãos? Igreja de Jesus Cristo, ou é crente, ou é mundano, ou é salvo, ou é misturado, ou é influenciado pela Bíblia, ou é influenciado pelos likes, pelos influencers, sei lá por quem. Agora eu pergunto, por quem que nós estamos sendo influenciados, meus irmãos? Agora eu pergunto, Deus pergunta para nós, de quem que nós estamos se aproximando mais de Deus quando nós aceitamos Jesus há sei lá, sei quantos anos atrás, 10, outros 5, outros 20, outros 30, quando nós aceitamos Jesus, o nosso zelo, o nosso amor pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela obra de Deus, nós estamos se aproximando de Deus ou nós estamos se afastando de Deus? Agora, a pergunta que nós fizemos antes, meus irmãos, o povo está em demalatório. Cada vez mais pecado, cada vez mais iniquidade, cada vez menos arrependimento, cada vez mais blasfêmia. Outra vez estava comentando, e é uma grande verdade, alguém estava comentando, e é verdade, só estou confirmando, de pessoas que querem tirar versículo da Bíblia. Quer dizer, tirar no sentido, essa aqui não vale, essa aqui tem que atualizar, quando fala do lesbianismo, do homossexualismo, do outrismo, e assim vai, milharismo. E assim vai, existem pessoas cada vez mais crescendo o desamor pelas coisas de Deus, tempo para tudo, menos para levantar um altar para Deus.
Tenho uma notícia para dar aqui, em nome de Jesus. Desculpe a franqueza, não desculpe da Bíblia. A palavra não pediu desculpa, a palavra não desculpe a franqueza. Pessoa que não levanta o altar não vai ter como subir no arrebatamento da igreja, ou se morrer partir para a eternidade hoje. Se não levanta o altar, se não tem comunhão com Deus, se não tem amor por Deus, é sinal que não está salvo. Dá para glorificar Deus, meus irmãos? Daqui para frente sempre foi isso. Se você se alimentar de 20 em 20 dias, de 30 em 30 dias, você vai morrer no sentido físico e no sentido espiritual. Dá para glorificar o Senhor Jesus? Se nós não levantarmos o altar, eu pergunto, nós cantamos hino ainda quando estamos fazendo qualquer coisa, por aí trabalhando? É claro que nem sempre. Nós cantamos hino ainda ou escutamos músicas? Nós temos prazer de escutar uma pregação bíblica, um hino, quando estamos no nosso trabalho, ou viajando com fonezinho de ouvido, sei lá o que for. Nós temos prazer ainda, ou só escutamos porcaria que nos afasta de Deus? Como é que está? O tempo não chegou ainda, mas vai chegar. Glória a Deus! Vida, pastor, verdade. Glória a Deus! Glória a Deus! Você gosta ainda de cantar hino? Mesmo que não, que nem eu, não sou cantor, não tenho dom assim, tem pessoa que tem um dom natural de cantar. A Xuxa canta, é dom natural. E tantos outros mais. Que cantam, pode até cantar hino, mas distorce a Bíblia, repreende a Bíblia, nega a Bíblia. Então não adianta nada. Esses hinos que esses mundanos cantam, as pessoas mundanas que não honram a Bíblia, esses hinos não passam de cantoria. Estão entendendo, meus irmãos? Pessoas que cantam, tem uma dupla aí, não vou falar o nome, podia até falar, mas não vou falar, agora nem me lembro o nome. Canto hino, canto música, seminua, não sei aonde, em tudo quanto é canto, mas canto hino, que uma vez foram crente. Agora, essa semana morreu uma cantora, não sei o nome dela, só me por longe assim, cantora que se criou nos caminhos do Senhor, cantava hinos gospel, como as pessoas dizem. É uma expressão um pouco certa, mas eu prefiro hino crente, hino evangélico, uma palavra moderna, não está totalmente errada, mas está bem que uma tapadinha, para cantar hinos gospel, mas a fama e o dinheiro morreu esses dias atrás. Infelizmente, todo mundo alegria, não, como é que não? A pessoa, não sei se suicidou, vai saber, só Deus sabe. Quer dizer, aqui, qual é que era o Deus deles? Qual é que era o Deus da pessoa? Dinheiro. Entrou dinheiro no bolso, não interessa a Bíblia. Bíblia, dá para glorificar Deus, meu irmão. Entrou dinheiro no bolso, deu fama, deu vanglória. Sabe por que tem pessoas que não gostam? Não é no teu caso aqui. Tem pessoas que não gostam de culto de consagração, culto de oração, porque não dá ibope, não aparece. Não, o crente, ele gosta de estar levantando altar ao Senhor. Glória a Deus. E os cantores aí não sabem o que querem na vida. Um pouco canta uma coisa, um pouco canta outra. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que de uma fonte não pode sair dois tipos de água. É verdade. Amém. Não leu, mas você procura a Bíblia que você vai achar. De uma fonte não pode sair dois tipos de água. Uma notícia que eu quero dar: se você sair semana que vem para cidades vizinhas por aí, estou falando diante de Deus, você vai se apavorar. Se você sair por aí fora, você vai se apavorar. Compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus, é pouquíssimo. Foi bem o que Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga. Foi quem falou isso aí? Não foi Abraão? Agora isso aí não é Abraão. Foi quem falou isso aí? Foi eu mesmo falei, inventei, foi você que inventou? Quem falou? Jesus. Você sabe, né, que Jesus não falava só amorzinho, embora que não é amor, mas ele falava, Jesus disse uma certa feita: é melhor entrar
entrar só com um olho no reino do céu, não que te calma, é melhor entrar só com um olho no reino do céu do que com os 2 olhos e ir para o inferno. Palavra de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E daí, meu irmão, Jesus disse, porfiar, o que é porfiar? Esforço. Porfiar, quer dizer, se esforce por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, vírgula, e são poucos que entram por ela. É assim que diz a Bíblia? Não. São muitos os que entram por ela. Você coloca em pé, vamos orar, Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não vamos passar do horário, embora o culto podia ser até as 9h30, está indo até o horário. Culto de 1h30 até 2 horas, está dentro da mas agora sem 9h05, se eu não estou equivocado, nós vamos estar orando. O culto normal é de 1h30, 2, culto para cultuar a Deus, glória a Deus. E algumas pessoas tem o louvor, tem a pregação, e às vezes acontece com uma pessoa, esse dia nós escutando uma pessoa que pregou bastante, sim, pode até passar um pouco do horário, não há problema nenhum, passar 5 minutinhos, o importante é nós estar na presença de Deus. Nós vamos estar orando. Eu preciso, se alguém mais precisa, cultuar a Deus, agradar a Deus, cada vez melhor, levanta a mão, não é obrigado só para me agradar, aquele que quer cultuar a Deus, agradar a Deus melhor, de todo o coração, continuar agradando a Deus, continuar sendo abençoado por Deus. A obediência não traz a bênção, a obediência puxa a bênção. Quando falo bênção, não é só dinheiro, é de toda a área, de toda a vida espiritual. Glória a Deus. Entrega o teu caminho, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Glória a Deus. Glória a Deus. De que povo nós somos? Nós somos o povo da descendência de Abraão ou somos cananita? Com certeza você é da descendência de Abraão. Glória a Deus. Diz a Bíblia, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Por que ninguém mais se entende hoje? Não? Porque o Deus de Abraão está ficando de lado. Famílias que não se entendem mais, pessoas que não se entendem mais vão ver, porque o Deus de Abraão está ficando de lado. Mas Deus disse para Abraão: os que te abençoarem, eu vou te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é uma promessa de Deus para Israel também. Todos os países que se levantarem contra Israel, isso aqui também não. Todos os países que se levantarem contra Israel, automaticamente eles são amaldiçoados por Deus. Isso é Bíblia, não. Querendo não, gostando não. Se levantou contra Israel, pega briga com Deus. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Todos precisam. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão João Maria, quer passar aqui à frente, não, Maria? João Maria. Irmão também, como já falamos, também quer comunicar conosco, também se lembrar. Vamos falar com dois os irmãos, também com o sobreiro. Mas uma alegria, irmão João Maria, está conosco aí, assim, todos. Mais ânimo, mais força, mais virtude, mais graça do alto, mais santidade, mais temor, mais amor no nosso coração, pelas coisas celestiais. Ei, amado, isso, Pai. Olha para a família, olha para aqueles que estão fazendo um novo propósito, Deus. Meu mestre de Nazaré, nós te adoramos, te glorificando, exaltamos o teu nome, pedimos que tua vitória, mestre. Ei, Pai, bendito o nome do Senhor. Vem fazer uma obra grandiosa de cura, de vitória. Em nome de Jesus de Nazareno. Abençoa essa igreja, abençoa essa família. Guarda, Deus, no dia da manhã. Guarda nos dias dessa semana, dessa família, Deus, seus irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Gente, estamos pedindo terça-feira, as irmãs do trabalho, também para toda a igreja, para todas as irmãs. Terça-feira, então, agora às 19 horas, domingo também, às 19 horas. Agora, nesse próximo sábado também, vale o ensaio das crianças e também uma escolinha.
crianças e adolescentes, 14 30 horas. Foi falado antes, tudo só repetindo. Na quinta oração para amanhã também, 8 horas. Sendo uma bênção também. Glória a Deus. Vamos levantar nossa mão, todas as mãos para o pé. Vamos dizer, com Cristo somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Nós precisávamos falar com os pais, os irmãos, ele não precisa nem ser pai, todos os irmãos aqui, no cantinho.